amados? Graça e paz. Amém. Um feliz ano novo 2025, cheio de graça, de poder, de unção e de milagres na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que essa campanha, ela seja uma campanha que possa ser o divisor de águas na tua vida, em nome de Jesus. E que não deixa somente para esses 12 dias você estar aqui e depois o restante do ano você esquecer de permanecer. Quem quer ter milagre precisa permanecer no Senhor, porque senão desanda tudo. E isso a gente vai aprendendo conforme nós queremos conhecer Jesus. Amém, queridos? Nós costumamos dizer que nós temos o Senhor Jesus. Amém? Mas precisamos também fazer uma pergunta para nós. Jesus nos tem? Será que Jesus nos tem num todo? Ou Ele nos tem em partes, em frações? Porque se Ele não nos tiver num todo, prejudica o milagre, prejudica o mover, prejudica a profundidade, prejudica o conhecer, prejudica o caminhar com Ele. Então, quando nós começamos a entender o que é isso, nós então nos desarmamos e nós nos entregamos de fato. Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer. A minha vida não é mais minha, não sou mais meu. Eu sou do Senhor. Então, o Senhor terá total liberdade para poder agir conforme o querer dele e não nós. Quantos fizeram projetos para o ano de 2025? Faça assim. Que bênção. Deus me deu uma mensagem lá na nossa igreja e pediu para falar aqui para todos que fizeram seus projetos. Se não for o projeto que você fez alinhado com o projeto de Deus, rasga e joga fora. Que isso, pastor? Porque a palavra de Deus fala o quê? Os meus sonhos são maiores, melhores do que os teus. Então, se esse projeto é teu, ele está falido. Ele está falido. Se esse projeto é de Deus contigo, direcionado por Ele, permaneça. Se não, esquece, deixa de lado, porque você vai se frustrar. Ano de 2025 é para você de fato mergulhar no Senhor, não brincar, não ficar questionando, não ficar simplesmente numa gangorra, em cima, embaixo, em cima, mas é estar sempre em cima. Aquele que surfa as ondas, ele surfa em cima e não embaixo. Aquele que tem o Senhor Jesus como o seu Salvador, o seu Rei, ele está sempre em cima e não embaixo. Amém, amados? O segredo para o ano de 2025 é isso. Abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Não é de algumas coisas, mas é de tudo. Para que ele possa, então, administrar tudo. Porque tudo que tu é, tudo que tu tem, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, nada é meu. Tudo é dele. Eu e você somos mordomos. E precisamos ser fiéis mordomos. Porque não foi o Senhor, sabe, nós que fazemos nada. É o Senhor que faz todas as coisas. Então, 2025, nós chegamos no dia 31 de 2024. E o Senhor me deu essa palavra da virada. Exatamente nessa passagem de Gênesis 14, que fala do homem, do povo de Deus atravessando o mar, o Egito, saindo do Egito
para poder ir para a terra prometida. E o ano de 2025, ele trouxe uma palavra para dizer assim para nós: vocês hoje, no dia 1º, quando terminou meia-noite, o Senhor falou assim para mim: vocês estão hoje como o meu povo no Egito, que saiu do Egito e atravessou para o outro lado do mar. Vocês se encontram no deserto. E no deserto tem alguma coisa? No deserto só tem areia. Uma imensidão que você olha para um lado, olha para o outro e não tem caminho nenhum para tu seguir. E isso o Senhor fala: dependa de mim, eu vou abrir o caminho no meio do deserto para tu passar. Você pode aplaudir a Ele, amados? Aleluias. O Senhor é bom. Nós é que complicamos. Então 2025 faça isso. Senhor, eu estou como no deserto, o povo no deserto. E no deserto eu não tenho a quem recorrer, a não ser o Senhor. Quantos sabem o que vai acontecer em 2025? Estamos no 7º dia. Ainda tem um longo percurso para nós caminharmos. Quantos sabem o que vai acontecer? Alguém sabe? Alguém tem noção? Alguém tem alguma projeção? Você tem ouvidos, sabe, os prognósticos das pessoas que fazem os prognósticos aí nas internets da vida, nos Instagrams da vida, nos YouTubes da vida, nas notícias da vida, os noticiários televisivos da vida. E você ouve muitas das vezes que as projeções, todas elas, mas de fato, quem é o dono de tudo? Quem tem poder para fazer as coisas acontecerem a não ser Deus? Então, quando nós entendemos o que é isso, eu não sei o que vai acontecer em 2025, e graças a Deus que eu não sei. Porque se eu soubesse o que vai acontecer daqui a 5 minutos, talvez eu cairia morto aqui já, porque não iria suportar. Somente Jesus sabia o que iria acontecer durante todo o tempo que ele estava aqui. E mesmo assim, no momento da cruz, foi doloroso demais, porque ele estava como nós. Então, não queira saber o que vai acontecer, não queira ficar, projetando nada. Dependa de Deus. Viva a cada dia o seu dia. Não fica já. Tem gente que às vezes está num culto como esse, ele já está pensando: amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho essa conta, amanhã eu tenho que ir, não vou falar com alguém, amanhã. Vai ter amanhã? A gente deita, amados, e dorme, e não sabe que acorda. A grande realidade é essa. Aí quando você acorda, você nem lembra que o milagre já aconteceu. Nem projeta que foi um milagre. Você está tão acostumado que quando a gente fala isso, é milagre acordar, é. Porque quem perde um ente querido que simplesmente espera ele acordar, ele não acorda mais, começa a valorizar o acordar. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então viver ano de milagre é viver na dependência de Deus, é você se anular, de fato, 100% anulado, para 100% Deus está em ti. Aí você vai ver a coisa acontecer. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus. Eu sei que eu não preciso me apresentar, o pastor Nisuza já me apresentou. Eu sou aqui da casa, prata da casa. Quem não me conhece ainda, depois você procura o José, a Noêmia, o pastor Ari, aí as irmãs Cajazeiras que está por ali, a Eliana, a Carmen, Eliezer, Tamara, está todo mundo aí. Pergunta para eles quem sou eu, aí eles vão te explicar direitinho. Livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler uma passagem que é extremamente conhecida. Pode continuar sentado assim mesmo, porque eu sempre falo isso na igreja. A pessoa fica, levanta, senta, levanta. A gente trabalha isso para tirar o sedentarismo. No livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 em diante, fala assim: imediatamente após, Jesus
insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, amados? Eu não vou orar porque o pastor Luiz hoje já orou, ele é o meu pastor. Em nome de Jesus. Então eu creio que o Senhor já está atuando neste lugar, desde o início e desde o momento do início dessa reunião. Glória a Deus por isso. Queridos, essa passagem nós já ouvimos tantas vezes, mas ela fala exatamente de algo na qual nós estamos aqui, a todos os dias. No 7º dia hoje, vamos até o 12º dia, falando a respeito de milagres. E aqui, quando Jesus se despede dos seus discípulos e mandando eles entrarem no barco, porque eles iriam lá para o outro lado do mar, e ele ainda iria fazer ali, despedir do povo e depois iria orar. Ele tinha algumas questões para fazer e insistiu para que eles pudessem entrar no barco e saíssem já adiantando para que eles pudessem atravessar de uma maneira tranquila. E assim eles fizeram. Só que num dado momento eles entraram, numa situação complicada no meio do mar. E quando Jesus terminou as suas, responsabilidades com o Pai, já tinha se despedido do povo, então ele foi de encontro. O barco estava longe e ele estava exatamente numa situação complicada. O barco estava, contra o vento, estava contra o vendaval que ali estava, sendo fustigado, as ondas altas, o vento contrário. E os discípulos que estavam ali, todos eles experientes ali com água, com pesca, com tudo, sabe exatamente o que fazer e como fazer. Só que naquele exato momento eles ficaram sem conseguir fazer nada. E quando Jesus então estava caminhando, indo de encontro a eles, e Jesus foi de encontro a eles, andando por sobre as águas. E quando eles viram ali, ficaram temerosos, porque algo estranho, alguém vindo numa escuridão, terrível, caminhando sobre as águas. Alguém aqui já viu alguém caminhando no mar aqui? Nós que somos do litoral, alguém já viu? Andando, literalmente andando, por cima da água? Você já viu? Não, a gente não viu. Mas se tu vê, o que tu faz? Tu fica: oh, que maravilha, também quero. Ou tu fica olhando e fala assim: opa, tem um negócio estranho aí. Porque não é normal. É exatamente algo diferente de tudo aquilo que a nossa mente consegue compreender e entender. Eu quero dizer para você que o milagre também não é normal. É algo que nós não conseguimos compreender como que aconteceu, como que foi feito, quando que foi feito, porque eu quero dizer para você que ninguém vê milagre. Quando você vai ver, já foi. E quando tu fica esperando o milagre acontecer, ele não acontece, porque Deus é Deus.
Ninguém, homem na face da terra nenhum, consegue explicar milagre. Porque não é feito por homem, é feito por Deus. Quem está entendendo? Então nesse momento, quando eles viram Jesus, claro que ficaram com medo. Não é absolutamente normal alguém vir andando e vir de encontro a eles. Então ficaram com medo. E eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus poderia ir nadando? Poderia ou não poderia? Mas por que ele foi andando sobre o mar? Porque Jesus, ele não caminha e não está preso a essas questões terrenas. Ele está no sobrenatural. E por ele estar no sobrenatural, qual é o mais rápido e qual é o mais fácil? Ir nadando ou ir andando sobre o mar? Claramente que é andando. E se ele tem a condição de ir andando, por que ele vai nadando? Ele vai se cansar. Vai da forma normal. As pessoas, os discípulos iriam ver Jesus e as coisas é normal. Jesus chegou nadando, cansado, tudo. Mas se você entende que você anda com alguém que é Jesus na tua vida, você precisa compreender uma coisa: sempre esteja no sobrenatural, porque é isso o mínimo que Deus espera de uma igreja que o conhece de fato. Porque caminhar no natural, qualquer um caminha. Agora, caminhar no sobrenatural não é para todos. Você pode ter uma igreja como essa aqui, mas nem todos vão caminhar no sobrenatural. Estavam ali os discípulos, todos eles ficaram com medo. Jesus falou assim: olha, não fiquem aterrorizados, não fiquem com medo, sou eu. Então os discípulos todos que estavam ali, os 12, e de repente um falou assim: se é o Senhor, fale, mande para que eu possa ir contigo sobre as águas. Ousado, corajoso, fé. E Jesus falou o quê? Não, você vai afundar. Não, você não consegue. Não, você não está, no momento certo. Não, você tem que se preparar. Não, se eu falar para você vir, não vai dar certo. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou o quê? Vem. Mas Jesus não falou vem para um. Jesus falou vem para os 12. E toda a palavra de Deus, ela é simplesmente, teórica na escrita, mas exige uma ação minha e sua, para que o milagre aconteça. Porque se tu recebe uma palavra como você está recebendo hoje, e recebeu as outras 6 até chegar o dia de hoje, como é que eu estou caminhando com isso que eu estou recebendo? Quais são as minhas ações diante daquilo que o Senhor falou para mim? O que eu estou fazendo de fato para que eu possa compreender que Jesus precisa ter todo o comando da minha vida? Então quando o Senhor fala com eles ali, aí de repente se move numa ação de loucura. Eu quero dizer para você que milagre é você agir no meio de uma loucura para aqueles que não estão no sobrenatural. Os que não estão no sobrenatural não compreendem. Os que não estão no sobrenatural ficam com medo. Os que não estão no sobrenatural ficam tentando te parar. Os que não estão no sobrenatural diz que você vai se arrebentar. Mas quem está no sobrenatural não está nem aí. Ele vai agir. Por que ele vai agir? Por causa da palavra. Palavra de quem? De Jesus. E se é palavra de Jesus, ele agiu. Quem é o responsável para sustentar a palavra? Pedro ou Jesus? Jesus. E por quê? E como é que o Senhor ia sustentar a palavra? Pela ação. E o que quer dizer essa ação? A fé. E o que quer dizer essa fé? O sobrenatural.
Então ele caminhou. E quando ele caminhou, ele começou algo novo. Foi andando sobre as águas. Só que num determinado momento, o que aconteceu? Ele olhou ao seu redor e percebeu que estava aquele vendaval. E começou. Em alguns momentos, muitos aqui estão próximos de receber o milagre de Deus, mas se desconecta dos céus e olha ao redor. Eu quero dizer para você que a fé, ela não tem a razão humana. Toda voz de comando do Senhor para a sua igreja, para a terra, é loucura. E a fé é assim. Alguém aqui já ouviu e viu um muro ser derrubado com marchas? Com cântico? Não, ninguém viu, mas Jesus fez acontecer. O muro de Jericó foi derrubado com o quê? Com todos eles lá pegando aquela sexta-feira e dando uma retada no muro? Caiu como? Marchando em volta e depois adorando o Senhor. E o muro, pá! Então quer dizer para você, tem razão, isso dá para acontecer? Não dá. Então quando nós estamos no sobrenatural, nós não estamos preocupados. Jesus é responsável, a palavra é dele, é ele que é o dono do milagre, a palavra é ele que vai sustentar. O que ele precisa de mim é confiar e agir de acordo com o que ele está me falando. Então eu vou. Agora, num dado momento eu posso fazer como Pedro. Eu tiro os olhos dele e então sai a fé. E quando tu olha para o lado, aí tu lembra, eu estou num perigo violento. Então entrou a razão. Quando entrou a razão, tirou quem da jogada? Jesus. Aí afunda, meu irmão. Então muitas das vezes as pessoas estão próximas de receber o milagre e o diabo vem e fala assim: presta atenção, o que está acontecendo? Aí você tira os olhos do Senhor, da palavra do Senhor, aí você vai ver claramente, você fala: não vai dar certo, e você fica com medo. Então você desfocou, desconectou. Aí começa a afundar como Pedro estava. E Pedro falou: Senhor, socorre-me. E o Senhor foi lá, Jesus foi lá, pegou ele, levantou e disse: homem, de pouca fé. Não é bullying não, de pouca fé. É pouca fé. E olha depois o que aconteceu. Jesus falou isso, a Bíblia fala assim: quando eles chegaram no barco, cessou-se toda a tempestade. Aí eu te pergunto, como que eles chegaram no barco? Nadando? Eles chegaram no barco? Andando. Jesus com ele com Jesus. E os outros? Vendo. Eu quero dizer para você que quem não está no sobrenatural vai apenas ver você no sobrenatural. Não vai desfrutar daquilo que você está desfrutando. O máximo que ele pode ver e desfrutar é do momento que você estiver com ele no mesmo ambiente. Aí ele vai ver as coisas acontecerem. Aí ele vai falar assim: meu Deus, Jesus é poderoso mesmo. Porque quando eles entraram no barco, cessou tudo. Aí a palavra de Deus fala o quê? Todos os outros discípulos falaram o quê? Verdadeiramente tu és poderoso, Jesus. Por quê? Porque eles viram e Jesus vindo sobre o mar, junto com Pedro, caminhando sobre o mar. Quando entraram no barco, aquele vendaval que estava, eles entraram no barco, acabou tudo. Eu quero dizer para você que ano de 2025 é para caminhar exatamente no sobrenatural. Quem quer milagre,
precisa estar no sobrenatural. Você vai ser, meu irmão, fustigado para tudo quanto é lado, para que você possa sair do sobrenatural na qual você já está entrando em 2025. E o que tu vai fazer? Porque a Bíblia fala, se tu quer milagre, tu tem que permanecer. Então, fustigado, o que você vai fazer? Vai ficar conectado ou vai desconectar? E aí a grande jogada que nós precisamos compreender. Eu sou alguém, um filho de Deus autêntico que creio no meu Deus, ou eu sou um filho de Deus de mentirinha? Porque quando Deus dá a voz de comando, qual é a voz de comando? Do Espírito Santo, o Senhor, Jesus. Onde? No nosso coração, no nosso interior. E para que nós possamos, sabe, entender qual é a voz de comando, de quem é a voz que está falando conosco, como João 10 nos ensina, a boa, sabe, a ovelha conhece a voz do seu. Não é o pastor Nizúzio, não é o pastor Ari, mas é o pastor dos pastores, Jesus. Agora, como é que tu vai conhecer a voz dele? Simplesmente tapando os teus ouvidos carnais, para que possa estar ligado, ativado o teu ouvido espiritual. Então, quando acontece isso, você tapou o teu ouvido aqui para a terra, o ouvido carnal, eu posso escutar tudo, mas nada entra dentro de mim. Por quê? Para que quando o Senhor falar comigo, eu vou saber que é Ele. É Ele. É Ele. Eu não vou ter dúvida. É Ele. E se é Ele, eu vou fazer. Se é Ele, eu vou me mover. E se é Ele, eu vou crer. Agora nós caminhamos dessa forma. Queremos ouvir a voz de Deus, mas estamos conectados com o mundo. Não vai dar certo isso. A Bíblia fala assim, não tem como você servir a dois. E a gente acha que ele está falando sobre dinheiro. Fala sim sobre dinheiro. Mas se eu quiser servir o mundo, eu não consigo servir a Deus. Se eu servir a Deus, eu não sirvo o mundo. Acabou. E eu tenho que ter a noção que eu não estou servindo a Deus para agradar nem a não ser o meu. Acabou, queridos. E muitos de nós queremos agradar as outras pessoas. Eu não estou nem aí se você gosta de mim, se você não gosta de mim, se tu está gostando da palavra, se tu não está gostando da palavra, se tu acha que não tem unção, se tu não acha que não tem unção. O problema é teu, não é meu. Eu estou fazendo aquilo que o meu Deus pediu para fazer. Eu não sei o que vocês estão vivendo. Faz um tempo que eu não converso com o pastor Nizúzio. Nossa vida é corrida para lá e para cá e para lá, tudo. Eu não sei, mas eu não preciso saber. Jesus já sabe. É suficiente. Então, eu não estou aqui para agradar você. Ah, mas eu queria uma palavra. Você quer uma palavra de Deus, acabou. E aí a gente precisa entender o que é isso. Milagre é isso, é viver na íntegra, 100% a palavra nas nossas vidas. Senão a gente vai ficar ano e ano sempre na mesma situação. Sabe, a campanha que tem sido feita desses 12 dias, hoje ministerial, ela começou exatamente aqui. Primeira igreja do Ministério Peniel começou a fazer essas campanhas que Deus deu a direção para o pastor Jesus, foi aqui. E foi desafiador, 12 dias. Você não consegue vir, sabe, na quinta e no domingo. Aí 12 dias, tem gente que fala, é cansativo. E quer milagre. E reclama. Meu irmão, a gente vinha cansado, eu trabalho e vou lá. Hoje piorou, eu trabalho, tenho que ministrar, tenho que cuidar, tenho que, um monte de coisa. Mas estamos lá, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluias, em nome de Jesus. É isso que eu preciso compreender.
Sabe, isso que a gente precisa entender. No domingo, a gente estava ministrando lá, no domingo de ceia. E tem um irmão que ele trabalha lá no Gonzaga, ele trabalha no restaurante. E aí, nessa temporada, ele saiu de lá tarde, saiu de lá, sabe, cansado. É um nosso diácono lá. E chegou lá, mas ele falou, depois do culto, falou: pastor, eu cheguei aqui, mas só o bagaço. E o vento soprando, dizendo assim: não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei: não, vou tomar um banho, eu vou lá. Eu vou me arrastando, mas eu vou. E ele começou a falar lá, todo feliz da vida. Falou: pastor, eu cheguei aqui, mas cansado. Mas Deus me tomou de tal maneira, pastor, que Ele revigorou toda a minha força. Eu estou pulando aqui, sem cansaço nenhum físico. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Porque Satanás, ele vai trazer um monte de motivações para você ficar. Fica. Tu quer milagre? Vem. Quer milagre? Vem. Ah, mas não dá. Tu não consegue voar? Corra. Tu não consegue correr? Ande. Tu não consegue andar? Se rasteja. Mas vem. Em nome de Jesus. Porque é aí que as coisas vão começar a mudar. O milagre começa exatamente dessa forma. Deus olha o nosso coração. Tem uma família que começou quando os dois casaram-se, o marido e a esposa, e logo depois a esposa já ficou grávida. E nessa gravidez, durante o 4º ou 5º mês da gravidez, a mulher, ela teve uma lesão grave nos seus olhos, em um dos seus olhos. E quando ela teve essa lesão, ela foi para o hospital e o médico deu um diagnóstico para ela tenebroso. Falou assim para ela: olha, a lesão que você tem é muito grave. E por você estar, sabe, grávida, eu tenho 2 opções. Se eu te der um medicamento forte, você mesmo assim ainda vai perder 20% da tua visão. E o bebê que você está esperando, ele pode nascer defeituoso. Agora, se eu te der um medicamento forte, aliás, forte não, fraco, tu pode, perder 80% da tua visão. O teu bebê vai correr o mesmo risco. Ou seja, qual o diagnóstico que essa mulher recebeu? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E ela foi para outro médico, outro oftalmologista. Esse outro oftalmologista, ele tinha o mesmo diagnóstico, mas ele não foi um instrumento maligno. Ele falou com ela com mais tranquilidade e deu um colírio para ela e disse assim para ela: volta daqui, vai usando esse colírio, volta daqui a 1 semana. O marido estava em casa nesse dia. E quando a mulher chegou chorando, ele não sabia de nada, aí contou para ele o que estava acontecendo. Ela começou a sentir uma diferença nos olhos, no olho dela, e aí falou o que tinha ocorrido. E aí quando, falou o que tinha ocorrido, eles estavam começando a se levantar espiritualmente, eram cristãos. Então o marido falou assim: poxa, mas peraí, tudo bem, legal, não vamos ficar assim não. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus já levou todas as nossas dores na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aí ele disse assim: então, você já está curada. Então a gente precisa entender que é isso. Você consegue crer nisso? Ela falou para ele assim, para o marido: é difícil. Aí o marido disse assim: eu sei que é difícil, mas nós precisamos fazer isso. Você crê? Aí ela parou, respirou e falou assim: eu creio. Aí ele pegou e disse: então, vamos orar agora. E oraram, uma oração simples. Eu quero dizer para você, para acontecer milagre, não precisa uma oração simples. O que vai mudar é a fé. Amém? E eles oraram ali rapidamente, tudo bonitinho, levantou. E aí o marido recebeu uma voz de comando do Senhor. E aí disse para ela: senhora, a partir de agora, vamos apenas agradecer a Deus pela cura.
até chegar o dia da semana que vem que você vai voltar nesse médico. Continue usando o colírio, mas já vamos agradecer a Deus pela cura. E sabe o que aconteceu mais? Esse marido recebeu uma voz de comando que a mulher, a esposa dele, usava óculos. Ele falou assim: olha, Deus já curou de uma forma tão poderosa que você não vai precisar mais usar esses óculos, pode tirar eles agora. E passou a semana agradecendo o marido e ela, até chegar o dia de voltar no oftalmologista, ela usando o seu colírio. E quando chegou no oftalmologista novamente lá, para uma nova consulta, aí ele colocou lá, sabe, os seus equipamentos e começou a olhar nos olhos daquela mulher, e ele ficou atônito, porque ele olhava e não tinha mais lesão nenhuma. O milagre havia acontecido. O milagre já estava ali acontecido na vida daquela mulher. Aleluia. Esse é o milagre, é uma voz de comando que você recebe de Deus. Você caminha de acordo com aquilo que você conhece de Deus. É o sobrenatural. Passou-se o restante dos meses. A mulher deu à luz com a sua filha. Foi uma menina que ela ganhou. Aquela filha perfeita, cheia de saúde, e a mulher não precisou usar mais óculos. Sabe o que aconteceu depois? Sabe, a história a gente sabe, a gente conhece. Tiveram que passar no oftalmo para ver os olhos da criança. Ela aproveitou também e fez um exame no oftalmo normal. E o oftalmo fez o exame com elas, e o oftalmo olhou para ela e falou assim: nossa, você tem a visão melhor do que a da tua filha. Ela começou a chorar e glorificar o nome do Senhor, porque quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita. Em nome de Jesus. Se é para aplaudir, aplauda ao Senhor. Aleluia. Sabe, querido, então as coisas acontecem dessa forma. Passou-se o tempo, essa família continuou servindo a Deus dessa mesma maneira. E a mulher engravidou de novo. E nessa gravidez, as coisas foram acontecendo. E nasceu a criança. Com 3 meses de idade, eles foram viajar de férias. E quando eles estavam viajando de férias, no interior, indo para o interior, no seu carro, e de repente um dos pneus traseiros do carro explode, estoura. Eles estavam mais ou menos a uns 120 por hora. A criança estava atrás, 3 mesinhos, estava atrás no carro, deitada, dormindo, em cima de um travesseiro. Sabe? E de repente, quando esse pneu estoura, o carro gira para um lado, gira para o outro, em alta velocidade, e de repente ele começou a derrapar de lado. E quando o carro derrapa de lado, o que acontece? Começa a capotar. Esse carro, ele ficou derrapando de lado mais ou menos uns 15 ou 20 metros, mas não encapotou. E naquele exato momento, ninguém passou naquela rodovia. O carro não bateu em nada, nem em guarda-reio. E de repente, quando eles estavam ali, apareceu uma viatura da polícia rodoviária ali, sabe, para poder falar com eles ali. E aí, quando abriu-se as portas, a criança dormindo estava e dormindo continuou. Não acordou. E aí o policial falou para aquela família assim: olha, aonde aconteceu esse acidente, normalmente é acidente fatal. Mas aquela família, ela estava caminhando, viajando, adorando a Deus, dentro do carro, no seu carro. E no momento que isso tudo aconteceu, sabe o que o pai, a autoridade, o marido que estava dirigindo, ele clamou a quem? A Jesus. Então nada aconteceu com aquela família. Glória a Deus. Continuaram a viagem, curtiram as suas férias, retornaram sãos e salvos para a volta para a sua casa.
passou-se um tempo, essa família ainda, a história é grande. E passou-se o tempo, essa família então, sabe, estava prestes a comemorar o primeiro aninho de vida daquele menino que havia nascido. Num belo dia, esse menino, acometido de uma catapora, já quase para terminar, em fase terminal, ele teve um abscesso, umas feridinhas. Do nada ele começou a chorar. Aí o pai e a mãe correram e levaram eles lá para o hospital em Santos, lá no Gonzaga. E aí a médica falou para o pai e para a mãe assim: quanto tempo você está com essa criança desse jeito? E a mãe falou assim: não estou com ela há tanto tempo, aconteceu agora, ele está sentindo isso agora. E aí a médica falou: não, isso já está há mais de uma semana, então vamos ter que internar ele já, urgente, isolar o quarto, porque o quadro é grave. O pai saiu de lá estarrecido, mas eram cristãos, tinham uma palavra, conhecia Jesus, mas o vento está fustigando, o que fazer? A mãe ficou, separou a família, quadro complicado. O pai retornou chorando, falando com Deus, dormiu, não sei como que ele conseguiu dormir. No outro dia foi trabalhar. Aí, o que acontece no outro dia? O telefone do pai toca, era a esposa, dizendo assim: olha, o médico veio aqui e falou que o pulmão dele está comprometido. Então colocou já aqui uma situação no bercinho dele. E daqui um pouco, 5 minutos depois, o telefone toca de novo, a mãe agora em prantos. Porque o médico passou lá novamente, porque ele viu alguma coisa complicada, diferente, e voltou lá e falou assim: olha, agora foi o pulmão, mas o coração dessa criança, ele está completamente comprometido. O pai que estava trabalhando ouviu essa situação, ele levantou da onde ele estava, e eu não sei como é que ele chegou na casa dele, mas ele chegou, e quando ele chegou na casa dele, servo de Deus, ele foi simplesmente, sabe, se jogou no chão e começou a orar e chorar ao mesmo tempo, e dizia assim: Senhor, coloque toda essa enfermidade, sabe, em mim. O pai orava dessa forma, mas no meu filho, não, porque ele é pequenininho, ele não tem noção. Essa é a oração do pai. E aí daqui um pouco aquele pai recebeu uma voz de comando: levanta e leia João 11:4. E o pai ficou ali ainda questionando e disse: eu não quero saber o que está escrito em João 11:4, eu quero que o Senhor cure aquela criança, o menino. E aí aquela voz novamente enfática: levante e leia João 11:4. Então aquele pai desesperado pegou e falou assim: tá bom, eu vou ler. Levantou-se, pegou a Bíblia e foi ler João 11:4. Sabe o que estava escrito em João 11:4? Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Aquele pai, quando ouviu isso, ele levantou-se ali como uma, sabe, aquela palavra que adentrou dentro no coração dele, foi como um espinafre. Lembra do desenho do Popeye? Foi como um espinafre que entrou ali nele, e ele ficou fortalecido, começou a adorar, glorificar, exaltar. Ligou para o pastor dele, aí o pastor dele falou assim: vai para a igreja que nós vamos orar. E aí quando chegou na igreja, ele já disse para o pastor assim, no meio do caminho, o telefone dele toca, antes dele chegar na igreja dele, a esposa dizendo assim, 45 minutos depois, a esposa diz assim: eu não sei o que aconteceu, o médico veio agora aqui com um monte de equipamento, ele ficou doido da vida, porque não tinha mais nada no pulmão, e não tinha mais nada no coração. O nosso filho está curado, e nós estamos simplesmente alegres neste lugar, aleluias. Que vendaval para essa família. Por quê? Porque permanece no sobrenatural. E essa família tem vivido dessa maneira até hoje. E essa família é a minha família.
que no ano passado, a minha neta Heloísa, no dia de aniversário dela, nós fomos para o Animalia Park, ali em Mauá, para curtir o aniversário. No dia, da noite para o dia do aniversário, ela amanheceu com um caroço no seu pescoço, que veio não sei de onde. A minha filha, que foi o bebê que era para ter morrido, que é a Eduarda, ficou ali. Eu falei: filha, vamos glorificar o nome do Senhor. Passou-se o tempo, os médicos não sabiam por que aconteceu aquilo, o que aconteceu, o que era aquele caroço. Tinha que ter um especialista de pescoço para poder analisar. Ninguém queria mexer, ninguém queria, sabe, verificar aquilo ali, porque era algo bem perigoso. O diagnóstico foi terrível. Mas temos uma palavra. O tempo foi se passando, foi fazendo os exames, tudo bonitinho, marcou ali a cirurgia, foi para a cirurgia. E quando foi passando pela cirurgia, o médico demorou para poder, fazer a cirurgia daquele caroço no pescoço dela. Não doía, ela não sentia nada. Mas entenda quando Deus cuida dos seus. O médico disse assim para minha filha e para minha esposa: atrás desse caroço tinha um nódulo que não dava para ver com nada que você possa imaginar nesse mundo. Nenhum equipamento conseguia ver, porque ele estava atrás do caroço. Aí então você consegue entender que Deus fez aparecer o caroço para tirar o nódulo. E minha neta está bem até hoje. Para a glória. Você consegue aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, se a tua vida não tiver milagre, você está fazendo coisas que não é para se fazer. Quem precisa de milagres é porque está passando por perrengues, por fustigações. Mas Jesus é o dono do milagre. Você crê, a coisa acontece. Você permanece, o milagre vem. Agora, você não pode ficar esperando quando vai acontecer, como vai acontecer. Isso é com o Senhor. O teu papel é permanecer e crer. Mas sabe como é que a igreja vive hoje? Sabe aquele cara que fala assim, ou aquela mulher: nossa, eu estou com a vontade de comer um peixe. Aí, quando fala isso, vai alguém e fala assim: pô, legal, beleza. Pega a vara, a linha, o anzol e a isca. Aí o que eu vou fazer com isso? Porra, o mar está aqui, é só ir lá e pescar. Aí sabe o que a pessoa fala? Ah, mas eu já queria o peixe. Deus te dá a palavra, Deus te dá a fé, Deus te dá a autoridade. Amém? E a gente: não, eu quero que o Senhor faça. A igreja caminha assim hoje, não quer mais ter fé, não quer mais colocar fé em prática, não se vive mais em fé, não se prega mais sobre fé, não se vive mais no sobrenatural. Quando se fala de milagre aqui, assim como a gente está ministrando, quantos que vão viver os milagres de fato? Chegar em dezembro, ou no decorrer dos cultos, quantos vai falar assim: pastor, é o seguinte, eu preciso contar um milagre. Aí daqui a pouco: pastor, eu preciso contar um milagre. Pastor, eu preciso contar um milagre. Pastor, eu preciso contar... Sabe o que vai acontecer? O pastor vai ter que fazer uma semana de culto só para os irmãos estar contando os testemunhos de milagres. Se eu for falar de milagre aqui na minha família: pastor, eu estou falando isso aqui, o pastor não sabe de tudo isso. A minha família, ela sempre foi levada dessa forma. O diabo tentou ceifar, destruir a nossa família. Não foi nenhuma e nem duas. Contei aqui só um pouquinho para você entender. Só um pouquinho. Mas o que nos mantém é a palavra. O que nos mantém
é Jesus. O que nos mantém é a fé. O que nos mantém é o conhecimento. O que nos mantém é nos anular de vez, de fato. E então as coisas começam a acontecer. Enquanto eu ficar resistindo, não vai acontecer nada. Quem quer milagre precisa estar no sobrenatural. Sai do natural. Sai fora disso. E vai para o sobrenatural. Sobrenatural, você vai viver exatamente algo que você nunca viveu. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, queridos. Aleluias. Eu sei que tem muitos aqui que precisam viver tudo isso. E às vezes, gente, essa palavra não é palavra para algumas pessoas, essa é palavra para todo mundo. Desde o menorzinho até o maior. Essa semana, uma criança lá na igreja, a pastora teve um probleminha lá na sua mão, lá, e uma criança de 10 anos, 9 anos, uma coisa assim, falou assim: pastora, como é que está a sua mão? E a minha esposa falou assim: ó, ainda está assim, mas a mão não mexe muito, ou tudo, eu tomei uma pancada aqui. Aí ele falou assim: pastora, não se preocupa, uma criança que vai para a casinha nossa lá. Pastora, não se preocupa, quando eu chegar em casa, eu vou chamar a minha mãe, e nós vamos orar pela senhora, para que Deus possa curar a sua mão. E minha esposa, ela trabalha sentada e digitando, e ela tinha que, não dava para mexer as mãos aqui, ela digitava só com esse dedo. Nesse dia, né, que ela foi na noite que o menino falou, e aí no outro dia foi domingo. Ele falou isso para ela, na segunda ela estava trabalhando, ela percebeu que a mão dela estava mexendo, foi aí que ela acordou. A mão estava mexendo e ela digitando tudo direitinho. Na hora o Espírito Santo de Deus falou assim: foi o Noah que orou por você, uma criança. Então essa palavra, quando a criança ouve, não menospreze as crianças. Não trate as crianças como alguém que atrapalha. Não está atrapalhando coisa nenhuma. Quem está atrapalhando é você. Porque ela crê, você não crê. Ela te corrige, você acha ruim na tua casa. A criança é pura. Nós que somos os cabeçudos. Então deixa Deus falar. Se tu não crê, deixa ela crer. E ele simplesmente, minha esposa pegou, chamou ele, ela foi ministrar, aí chamou ele para falar ali, dar o testemunho para a igreja. A igreja precisa saber disso. Ela deu testemunho, mas chamou ele para ir ali. E falou tudo o que tinha acontecido. E falou assim para a igreja: foi o Noah que está aqui do meu lado que orou. Meu irmão, Deus não tem restrição para fazer milagre. O que Ele precisa é de um coração disponível, que se renda a Ele, que confia na sua palavra e que caminhe sobre ela. Então, se tu quer milagre, meu irmão, é noite de você dizer para o Senhor nessa hora: Senhor, eu me esvazio de tudo. Eu me esvazio de tudo, Pai, de todo pensamento humano, todo intelecto agora, toda a minha vontade, tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu estou esperando que o Senhor faça, porque sou eu que estou esperando. Porque o ano de 2025, Senhor, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu mergulho agora na Tua palavra e vou viver, Senhor amado, um dia após o outro. E o que acontecer será o milagre do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha família. Viver o milagre em família é ter Jesus lá dentro. Em nome de Jesus. Então, se você quer fazer, quer viver, quer desfrutar disso, você precisa se anular. E quando você precisa se anular, é desafiador para você. Eu gostaria de chamar você aqui na frente para a gente orar por você. Vem aqui. Você quer receber uma oração para o milagre acontecer? Vem aqui, amado. Vem aqui na frente.